Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para relatar uma história comovente. Em 2 de maio de 2009, em Wausau, Wisconsin, nos Estados Unidos, ocorreu um crime terrível. A vítima foi uma garota de 18 anos chamada Breanna Marie Schneller. Para uma cidade pequena, tal evento foi chocante, principalmente porque a morte da garota foi resultado de ações executadas com crueldade inimaginável. No entanto, mais chocante do que o crime em si foi o motivo por trás dele. A vítima, Breanna Marie Schneller. Breanna tinha uma personalidade vibrante, adorava culinária mexicana, música e dança, e gostava de montanhas russas. Era muito diligente e tinha um bom desempenho acadêmico. Ela era a melhor aluna da Everest High School em Washington, segundo seus pais, Craig e Lori Schneller. Ela tinha uma viagem planejada para o Tennessee naquele verão. A jovem era a única no estado de Wisconsin que havia passado pelas rodadas classificatórias de uma competição realizada por uma renomada organização nacional sem fins lucrativos para estudantes em campos profissionais e técnicos, onde ela apresentaria seu projeto. Uma vida promissora interrompida. Breanna aspirava a cursar o ensino superior em gestão de restaurantes e sonhava em um dia abrir seu próprio negócio na indústria de serviços alimentícios. Por isso, trabalhava meio período no restaurante El Mezcal, em Rib Mountain, para ganhar dinheiro e adquirir a experiência e as habilidades necessárias. Amigos, colegas e até clientes a descreviam como uma pessoa gentil e atenciosa. Ela estava a apenas um mês de marcos significativos em sua vida. Estava prestes a se formar na escola e se casar com seu amado, Sebastian Ramírez, de 22 anos. Inicialmente, seus pais se opuseram ao relacionamento por conta da diferença de idade. Na visão deles, sua filha havia amadurecido rápido demais. No entanto, depois de conhecer melhor o jovem, eles passaram a confiar nele. Era evidente que ele amava genuinamente Breanna e tinha intenções sérias em relação ao futuro deles juntos. O casal se mudou juntos, alugando um apartamento na 12ª Avenida, em Wausau, junto com o irmão de Sebastian, Hugo, de 19 anos. Aparentemente, o trio se dava bem e vivia pacificamente. Muitos invejavam a amizade deles. Os irmãos apoiavam os interesses de Breanna, já que também trabalhavam em um restaurante chamado El Tequila Salsa, na mesma área. É possível que tenha sido em um dia de trabalho que Sebastian e Breanna se conheceram. Em todo caso, ninguém esperava que uma tragédia horrível pudesse interromper os planos e sonhos dos dois amantes. O dia fatídico. A manhã de 2 de maio de 2009 começou como de costume. Sebastian foi o primeiro a se levantar na casa. Ele não queria acordar a garota que dormia docemente ao seu lado. Era um dia de folga e ela não precisava se apressar para ir à escola. Enquanto o jovem estava no chuveiro, Breanna acordou. Eles trocaram doces saudações e discutiram seus planos para o dia. Enquanto isso, Sebastian tentou acordar Hugo, que havia chegado em casa de madrugada e claramente tinha exagerado em uma festa na noite anterior. Depois disso, Sebastian saiu para o trabalho, que ficava a apenas 10 minutos de caminhada. Seu irmão mais novo o seguiu logo depois. A garota ficou sozinha em casa. Ela trocou mensagens com sua mãe e então começou suas tarefas do dia. A descoberta do crime. Hugo sentia-se inquieto. Ele tinha dor de cabeça por ter bebido demais e se arrependia de ter exagerado. Lutando para se concentrar, ele decidiu trocar o horário de almoço com um colega e às 13h20 se dirigiu para casa para tirar um cochilo. Quando entrou no apartamento, nada parecia incomum a princípio. No entanto, ao caminhar mais adiante, ele notou uma desordem no quarto de seu irmão e da namorada dele. Por algum motivo, Breanna estava deitada no chão. Hugo correu até ela e perguntou o que havia acontecido, mas ela não respondeu. Ele não percebeu imediatamente o sangue. O jovem moveu a toalha que cobria o rosto dela e gritou. Ela estava irreconhecivelmente desfigurada. Ele pegou o telefone para chamar os serviços de emergência, mas suas mãos tremiam e sua mente estava nebulosa. No entanto, ele sabia que precisava agir e correu para o apartamento do vizinho um andar abaixo. Entre lágrimas, o jovem Ramírez tentou explicar o que havia acontecido e pediu à mulher que chamasse ajuda. Às 13h30, os serviços de emergência receberam uma chamada. Apesar de ser um sábado, o dia estava longe de ser tranquilo. Infelizmente, incidentes frequentemente ocorrem em dias em que as pessoas deveriam relaxar. A mulher do outro lado da linha informou que estava ligando em nome de um vizinho.
Ele havia pedido a ela que chamasse os serviços médicos de emergência para a namorada de seu irmão. A infeliz mulher estava deitada no chão com cortes no corpo e o rosto desfigurado, sem mostrar sinais de vida. Policiais e paramédicos foram imediatamente despachados para o endereço. O estacionamento do prédio de apartamentos estava lotado, mas um indivíduo se destacou da multidão e se aproximou deles. Era Hugo Ramírez. Ele conduziu os oficiais até o apartamento. O jovem mal conseguia falar, então simplesmente apontou para a cena chocante. No centro de tudo estava Breanna. Seu corpo apresentava ferimentos profundos. Ferimentos de faca eram evidentes em seu peito, pescoço e pulso. Os oficiais pediram ao jovem que saísse do quarto enquanto os especialistas forenses começavam seu exame. Um deles especulou que a vítima estava ali há algum tempo, pois o sangue espalhado por toda parte já havia começado a secar. Era claro que ela havia lutado, como evidenciado pelo corte defensivo em seus braços. No entanto, o agressor a havia dominado. A cena do crime e as primeiras investigações. A cena do crime estava repleta de evidências. A primeira coisa que a equipe forense notou foi um ferro de passar ensanguentado no chão, quebrado, com algumas peças espalhadas nas proximidades. Parecia que o criminoso o havia usado para atingir o rosto dela. 2 facas estavam na pia do banheiro, uma delas faltando a ponta afiada. Sangue foi encontrado no sabonete, levando os investigadores a especular que o criminoso havia usado para lavar as mãos, mas a pegada ensanguentada deixada no carpete chamou mais atenção. No geral, o exame da residência revelou vários detalhes curiosos. Parecia não haver sinais de arrombamento, sugerindo que a vítima conhecia o malfeitor ou que ele tinha alguma forma de entrar no apartamento. Outro detalhe notável eram as notas espalhadas, variando de $1 a $20, somando uma quantia substancial. Hugo explicou que eram gorjetas que eles haviam acumulado no trabalho, tanto que eram simplesmente colocadas em qualquer lugar. À primeira vista, nada parecia estar faltando no apartamento. Tudo indicava que Breanna era o alvo do ataque, não um roubo. Isso foi confirmado pela ponta quebrada da faca encontrada em seu corpo. Que tipo de força era necessária para quebrar uma faca? Quem poderia nutrir tais sentimentos por uma jovem mulher? E, mais importante, qual poderia ter sido a causa de tal crueldade e agressão sem precedentes? Ansiosos para esclarecer o assunto, os agentes da lei estavam empenhados em falar com os parentes e amigos próximos da garota, especialmente porque precisavam transmitir a terrível notícia. A notícia devastadora para a família. No escritório do departamento de polícia, Craig e Lori Schneller aguardavam notícias. Eles haviam ouvido que algo terrível havia ocorrido na casa onde sua filha morava, mas infelizmente não haviam conseguido contatá-la. Com o coração pesado, eles foram à delegacia em busca de respostas. Os oficiais tiveram que confirmar os piores temores dos pais. De fato, eram verdadeiros. Não há maior tristeza para os pais do que suportar a perda de um filho. A notícia devastadora dividiu a vida dos Schneller em antes e depois. As autoridades forneceram fotografias de Breanna para a identificação. O processo era uma mera formalidade, já que sua identidade já estava estabelecida, mas o protocolo exigia. Devido aos horríveis ferimentos, nem todas as fotografias tiradas na cena foram mostradas à família. Apenas aquelas que mostravam parte de seu rosto foram exibidas. Uma vez confirmado, os Schneller mal podiam acreditar no que havia acontecido. Após consultar um psicólogo, Craig e Lori puderam responder a uma série de perguntas. Eles estavam ansiosos para auxiliar na investigação e capturar o responsável. Então, forneceram o máximo de informações possível sobre a vida de sua filha. Os pais insistiram que ela não tinha inimigos conhecidos ou pessoas mal intencionadas, pelo menos até onde sabiam. Também foi revelado que a mãe de Breanna foi a última pessoa com quem ela se comunicou naquela manhã. Lori havia levado o carro de Breanna à oficina mecânica e havia enviado uma mensagem à filha por volta das 10 horas para informá-la. Breanna chegou a responder à mensagem. Isso significa que o trágico incidente ocorreu após ela falar com sua mãe e antes da chegada de Hugo, estabelecendo uma linha do tempo para os eventos. Os primeiros suspeitos, Sebastian e Hugo. A polícia iniciou uma investigação abrangente. Os primeiros a serem convidados para uma entrevista pelos detetives foram os irmãos Rodrigues, Sebastian e Hugo, que foram interrogados separadamente. O noivo da vítima, Sebastian, relatou que acordou às 9h15 da manhã. Teve uma breve conversa com Breanna enquanto se preparava para o trabalho e então acordou seu irmão. Por volta das 10h15, ele já estava no restaurante. Ele soube do incidente após receber uma ligação telefônica.
O relato de Hugo coincidia, afirmando que saiu de casa cerca de 10 a 15 minutos depois de Sebastian. Ele retornou para casa às 13h20 porque estava se sentindo mal e queria descansar. No entanto, sua doença e fadiga desapareceram quando ele descobriu Brianna sem vida. Depois disso, tudo parecia um borrão. Ele explicou que estava tão atordoado que não conseguia pensar direito sobre como reagir adequadamente. Sua mente ficou em branco e suas mãos tremiam, levando-o a correr até um vizinho e pedir ajuda. As declarações dos irmãos Ramírez eram críveis e sua angústia parecia genuína. No entanto, a polícia já havia encontrado performances convincentes antes, então eles precisavam de provas sólidas de sua inocência. Era inteiramente possível que um deles fosse o perpetrador e o outro estivesse acobertando-o. Portanto, os detetives indagaram sobre seus relacionamentos entre si. Sebastian declarou seu amor por Brianna e sua expectativa pelo casamento que se aproximava. Hugo foi questionado se tinha algum ressentimento contra a namorada de seu irmão ou se eles haviam brigado, ao que ele respondeu negativamente. Ele também esclareceu que, apesar de sua beleza e charme, não tinha intenções em relação a ela, porque valorizava o bom relacionamento deles e nunca interferiria na felicidade de Sebastian. Brianna era como uma irmã para ele. Os interrogatórios duraram horas, mas nenhum dos irmãos despertou suspeitas. Após coletar amostras de DNA dos jovens, eles foram autorizados a voltar para casa. Para confirmar ou refutar os álibis dos irmãos Ramírez, os detetives entrevistaram funcionários do restaurante El Tequila Salsa e revisaram as imagens de vigilância do estabelecimento. Os relatos de Sebastian e Hugo foram corroborados. A teoria de um crime doméstico foi descartada. Então, quem era o assassino desta jovem inocente? Poderia haver um predador na cidade? Talvez ele estivesse observando Brianna anteriormente e tivesse aprendido muito sobre ela. Talvez em um dia em que ela estava sozinha, ele executou sua intenção criminosa. A investigação continuou. Neste ponto, os resultados da autópsia haviam chegado, confirmando as suspeitas iniciais da polícia. A sequência do crime foi reconstruída da seguinte forma. Brianna primeiro sofreu uma lesão contundente na cabeça, provavelmente com um ferro de passar. Em seguida, utilizou mais de um objeto cortante para finalizar a pobre garota. A ferocidade e a implacabilidade do ataque foram evidenciadas pelo número de ferimentos, que eram tão numerosos que até os especialistas não conseguiram contá-los. Pelo menos 2 desses ferimentos foram imediatamente fatais. A jovem lutou ferozmente por sua vida, como indicado pelo DNA estranho encontrado sob suas unhas. Uma pista crucial: o telefone desaparecido. Desenvolvimentos posteriores revelaram que as declarações anteriores, afirmando que nada estava faltando na casa, estavam incorretas. O telefone da vítima havia desaparecido. Sebastian descobriu a perda e prontamente informou os detetives. Esta informação se tornou uma pista crítica, pois uma vez que a polícia recebeu esta nova informação, eles começaram a procurar pelo dispositivo móvel. A operadora de celular de Brianna informou que seu telefone ainda estava ativo e forneceu sua localização. Descobriu-se que o telefone estava próximo o tempo todo, especificamente dentro das instalações do restaurante onde Sebastian e Hugo trabalhavam. A investigação tornou-se mais complexa com o álibi inegável dos irmãos e um deles relatando o telefone desaparecido. Contra o pano de fundo de coincidências suspeitas, os detetives se deslocaram urgentemente para o local especificado. Mas ao chegar, eles descobriram que as coordenadas levavam ao estacionamento de um centro comercial que abrigava o restaurante. Parecia que o item procurado estava em uma das lixeiras. Após uma breve busca, uma sacola plástica de comida para viagem com o logotipo do El Tequila Salsa foi encontrada dentro de um container. Dentro da sacola estavam o telefone da garota, 2 luvas que não combinavam e uma calcinha feminina. Uma das luvas estava manchada de sangue. Esta descoberta inesperada mudou a narrativa, à medida que teorias sobre um predador e um crime motivado por questões íntimas começaram a ganhar força. A sacola e seu conteúdo foram enviados ao laboratório para exame mais aprofundado, potencialmente ainda contendo impressões digitais ou DNA do perpetrador. Quando mostrada uma foto do conteúdo, Sebastian reconheceu a roupa íntima de sua namorada. A investigação prosseguiu com numerosos interrogatórios com toda a equipe do restaurante. Em 5 de maio, todos foram solicitados a fornecer amostras de DNA e passar por exames em busca de arranhões ou ferimentos.
Além disso, as imagens de vigilância interna e externa do edifício e dos estabelecimentos vizinhos foram minuciosamente revisadas. A polícia tinha uma tarefa considerável pela frente para determinar quem havia descartado a sacola. Inicialmente, um funcionário da cozinha atraiu atenção porque chegou notavelmente atrasado ao trabalho, chegando quando Brianna já estava sem vida. No entanto, o jovem tinha um álibi. Ele havia sido parado por excesso de velocidade a caminho do restaurante. Mesmo assim, a revisão das imagens de vigilância provou-se inestimável para a investigação. Outro indivíduo, o gerente de cozinha de 24 anos, Raul Ponce Rocha, tornou-se uma pessoa de interesse. No dia do crime, ele saiu do prédio às 10h18, vestindo um moletom marrom, e retornou às 10h53 sem ele. Durante o interrogatório, ele foi questionado sobre seu paradeiro e intenções. Raul explicou que havia ido buscar seu amigo Luciano, um lavador de pratos do restaurante. Curiosamente, Luciano morava no mesmo prédio que Brianna, Sebastian e Hugo. Quando perguntado quanto tempo sua tarefa levou, ele disse cerca de 20 minutos, mas havia um problema com a linha do tempo. O que aconteceu nos 15 minutos restantes? Raul se recusou a explicar. Enquanto isso, Luciano confirmou a história de Raul, dizendo que eles não pararam em nenhum lugar a caminho do trabalho. No entanto, a discrepância de 15 minutos continuou a incomodar os detetives, e o comportamento de Raul levantou questões. Ele tinha cortes nas mãos, que atribuiu ao trabalho com facas. Raul era claramente suspeito, mas não havia evidências suficientes para sua detenção. O suspeito inesperado, Raul Ponce Rocha. Até 9 de maio foi estabelecido que em 2 de maio, às 13h16, um único funcionário saiu pela porta dos fundos do El Tequila Salsa e, ao mesmo tempo, apenas uma pessoa se aproximou das lixeiras. Identificar o suspeito levou pouco tempo. Quando seu nome foi anunciado, a equipe investigativa não ficou surpresa. Não era Sebastian ou Hugo Ramírez, como inicialmente se pensava, mas o suspeito Raul Ponce Rocha. Quando um mandado de busca foi obtido para sua casa, detalhes curiosos sobre a vida do gerente emergiram. Sob o colchão de sua cama foram encontrados 4 pares de calcinhas femininas, vários vídeos adultos, junto com um moletom marrom e uma luva semelhante à encontrada na lixeira. No mesmo dia, as amostras de DNA de Raul foram enviadas para comparação com as encontradas na sacola plástica. Um fio de cabelo feminino encontrado em sua roupa também foi analisado. Tudo apontava para a vítima, Brianna. Era apenas uma questão de combinar os resultados dos testes. Raul foi preso sob suspeita de homicídio em 1º grau. Quando se soube que o suposto perpetrador havia sido encontrado, Sebastian não podia acreditar em seus ouvidos. Ele nunca pensou que seu colega fosse capaz de tal crueldade. A principal questão que o perturbava era por que ele fez isso. Eles mal conheciam Brianna e só a tinham visto de passagem. Raul sempre pareceu um cara gentil e alegre, alguém que não faria mal a uma mosca, mas a resposta foi encontrada. A reconstituição do crime. A investigação traçou um quadro claro dos eventos de 2 de maio de 2009. Raul chegou ao trabalho às 9 horas. A caminho do restaurante, ele passou pela casa da vítima, um lugar que há muito despertava seu interesse. Não vendo o carro dela, ele presumiu que ela estava fora e viu isso como um momento oportuno para entrar em seu apartamento e pegar o que desejava. O acusado tinha um hábito peculiar de colecionar roupas íntimas femininas, evidência que foi encontrada sob seu colchão. Após a chegada dos irmãos Rodrigues ao trabalho, Raul deixou o restaurante sob o pretexto de buscar Luciano. Em vez de sinalizar seu amigo imediatamente após a chegada, ele entrou no apartamento da vítima. Ele facilmente destrancou a porta e entrou. Parece que ele foi ao quarto de Brianna e começou a vasculhar seus pertences. Ele provavelmente foi pego de surpresa naquele momento. Caso contrário, poderia ter desculpado sua presença inesperada, alegando que estava procurando por um dos irmãos e que a porta estava aberta. Percebendo o absurdo da situação e temendo ser reconhecido, ele a atingiu com o primeiro objeto que encontrou, um ferro de passar. Em seguida, utilizou mais de um objeto cortante para finalizar a pobre garota. A investigação concluiu que o processo de tirar sua vida parecia gratificá-lo, como evidenciado pelo número excessivo de ferimentos infligidos à pobre vítima. Também notou que Raul usou múltiplas facas durante o ataque. Depois, o culpado tentou encobrir seus rastros lavando as mãos e removendo sua jaqueta, pois ainda tinha que encontrar Luciano e levá-lo ao restaurante. Ele então retomou o trabalho como se nada tivesse acontecido, o que foi capturado nas gravações de vídeo da cozinha. Quando muitos funcionários tiraram seu intervalo para almoço, ele aproveitou o momento para descartar a sacola contendo as evidências em uma lixeira.
O julgamento e a condenação. O julgamento de Raul Ponce Rocha ocorreu em 2011. Apesar da longa investigação, Ponce Rocha nunca admitiu culpa e consistentemente negou qualquer envolvimento no crime. No entanto, a acusação apresentou evidências convincentes. O DNA do réu foi encontrado em todas as peças-chave de evidência: o ferro, as facas, a sacola plástica e seu conteúdo, e sob as unhas de Breana. Além disso, uma pegada encontrada no carpete na cena do crime correspondia ao tamanho e padrão dos sapatos do suspeito. Pouco antes do julgamento, Raul afirmou que de fato encontrou Breana, mas não tirou sua vida. No entanto, ele suspeitava de quem poderia ter feito isso e nomeou um ex-funcionário do restaurante. Segundo o réu, ele viu esse conhecido na casa de Breana no dia em que sua vida foi tragicamente encerrada, confirmando assim que ele realmente entrou no apartamento dos Ramírez. No entanto, quando ele saiu, um homem de nome Sérgio, que estava por lá, ficou com Breana, aparentemente tendo uma discussão. A declaração do réu levantou questões adicionais e investigações. As informações que ele forneceu estavam sujeitas à verificação. Além disso, o indivíduo que ele mencionou estava no exterior. Não obstante, as autoridades conseguiram entrar em contato com Sérgio. Ele até apareceu no julgamento para testemunhar seu não envolvimento e refutar a calúnia de Raul. O jovem provou facilmente que não estava no país no dia do crime. Semanas antes, ele havia partido para cuidar de seu pai gravemente doente no México. Aparentemente, o réu esperava que o contato com Sérgio não fosse estabelecido, semeando assim uma semente de dúvida entre os jurados. No entanto, seu plano falhou. O réu apenas enfatizou que não tinha escrúpulos em acusar falsamente uma pessoa inocente de um crime hediondo. Ficou claro que ele não sentia remorso por suas ações. Durante o julgamento, os parentes de Breana, assim como Sebastian e Hugo, estavam presentes. Os jovens lutavam para conter suas emoções, levando os oficiais a pedir repetidamente por calma. Finalmente, Raul Ponce Rocha foi considerado culpado do crime contra Breana Schneller, bem como de invasão de domicílio. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele está cumprindo sua sentença em uma instituição correcional no Wisconsin. O impacto nas vidas dos envolvidos. Após o veredito, o pai da vítima declarou que o caso de sua filha se tornou pessoal para muitos envolvidos, pois todos têm famílias e filhos. Ele compartilhou que não se separou de um cartão do Dia dos Pais que Breana lhe deu, valorizando cada lembrança dela. Craig Schneller confessou que a morte de Breana quebrou seu coração e ele perdeu a fé. Não há informações disponíveis sobre Sebastian Ramírez. Só se pode esperar que ele tenha encerrado este capítulo trágico de sua vida com um senso de completude e tenha sido capaz de seguir em frente. Um dia, seu irmão Hugo apareceu em um programa de televisão discutindo a provação que eles enfrentaram. As ações de Raul foram fatais para Breana. Ele não apenas encerrou a vida de uma bela jovem, mas também devastou os corações de sua família. Reflexões finais. As coisas poderiam ter sido diferentes se o jovem não tivesse escolhido encobrir seus rastros. Ele poderia ter se safado com explicações desajeitadas e desculpas esfarrapadas. No máximo, teria terminado com um confronto entre ele e os irmãos Rodrigues. É improvável que a vítima o tivesse denunciado à polícia e, mesmo assim, o incidente poderia ter sido resolvido com danos mínimos. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.